como sempre, a gente trouxe uma música, uma letra de música, e na sequência a gente vai fazer a leitura, e na sequência a gente vai passar a música, e depois, né, na sequência a gente vai fazer a prece. Então, a música de hoje, a letra de hoje é O Passe, de Carlinhos Conceição. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber dos espíritos de luz. Energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria. Doar sempre o melhor de mim para o outro. Sorrir, às vezes muito e dar tão pouco. Tomar o passe com fé e humildade. Pedir por espiritualidade. Orar, agradecer pelo auxílio. Seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. As potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nas mãos. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Os espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação. Nós somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, somos seus filhos, orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro. Então vamos continuar elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse início de mês e esse novo mês que chega
traga para todos muita paz, muita sabedoria e muita conquista. E também que a presença do nosso Senhor seja constante ao nosso lado, nos livrando de qualquer cilada, nos abençoando a cada dia, nos instruindo em cada passo. Escolha ou decisão que seja grandioso e que dele Deus coloque sua perfeição. Que Jesus ilumine os nossos caminhos, traga muita paz e harmonia para todos, os nossos familiares e amigos, e que abençoe o nosso facilitador, Ricardo Gomes, para que ele traga bastante conteúdo importante para as nossas atividades nas casas espíritas. Que possamos iniciar o nosso estudo de hoje com a permissão de Deus, de Jesus e da falange amiga, de espíritos protetores e amparadores da nossa casa Joana de Cusa, de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos que aqui chegaram e que sejam bem-vindos. Nós pedimos àqueles que não colocarem o nome para colocar no chat, para que a gente saiba quem é que está chegando aí. E agora nós vamos passar a nossa palavra para o nosso facilitador Ricardo Gomes, para nos fazer o nosso curso de paz da noite de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos. É sempre com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, hoje no último módulo do nosso curso básico de passes, sempre lembrando que, por ser um curso básico, aqueles que estão o fazendo já estarão aptos a começar o trabalho no passe, mas sem perder aqui em conta o compromisso de continuar estudando para se aprimorar cada vez mais, tanto no conhecimento doutrinário geral, né, quanto do próprio assunto relativo a tudo aquilo que o passe envolve na casa espírita. Recordando, antes de iniciarmos, nós começamos no primeiro módulo com um histórico do passe através dos tempos, mostrando o que é o passe e para que serve, né, o passe na casa espírita. No encontro passado, nós vimos a importância do perispírito e o conhecimento que o passista deve ter da função do perispírito no passe, os centros de força perispirituais atuando na transfusão e distribuição das energias e os plexos nervosos na distribuição para o corpo físico. Hoje nós vamos ver como aplicar o passe e tudo aquilo que envolve essa aplicação na casa espírita. Deixa eu agora começar aqui a nossa apresentação, para que a gente possa, então, já iniciar o nosso estudo de hoje. Vamos lá. O passe espírita. Como funciona o passe espírita? O passe espírita ocorre com a interferência de um médium passista, um indivíduo com conhecimento profundo dos conceitos básicos da doutrina espírita, habilitado através de cursos, seminários, pesquisas, e que se predispõe a auxiliar, doando-se neste trabalho anônimo de amor que é o passe. Não existe contato físico durante o passe. É apenas a imposição das mãos próximas ao paciente sobre a cabeça, focando o centro coronário ou perpassando longitudinalmente pelo corpo do paciente, da cabeça aos pés deste, focando em todos os centros de força, que são os fulcros energéticos que toda criatura humana possui. Então, nesse momento aí, nós damos duas informações importantes. A primeira, que
o médio, o que é, como funciona o passe, né? A necessidade da continuidade da preparação do passista, né? Através de cursos, seminários e pesquisas, e também que o passe não existe contato físico das mãos com o corpo do paciente, já que a imposição das mãos só necessita estar a pequena distância daquele que vai ser o receptor das energias, e lembrando agora, com a ajuda, né, dos nossos conhecimentos do módulo da semana passada, que o passe pode ocorrer de duas formas: a imposição das mãos sobre a cabeça, que é o módulo mais comum, focando o centro coronário, que agora todo mundo sabe o que é o centro coronário, graças ao nosso estudo da semana passada, ou perpassando longitudinalmente pelo corpo do paciente, da cabeça aos pés, ou seja, focando todos os centros de força que também estudamos na reunião passada. E como funciona? Continuamos. O passe, tal como é aplicado na casa espírita, não se restringe à simples transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. Implica na transfusão de energias mistas, magnético-espirituais, oriundas, respectivamente, do trabalhador encarnado e do desencarnado que colabora neste tipo de atividade espírita. Então, vamos ver agora os tipos de energias transmitidas no passe. Consta em a Gênese que há 3 tipos de fluidos ou energias magnéticas que podem ser transmitidos pelo passe. Lembrando que a Gênese é um dos livros da codificação de Allan Kardec. 1. Pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano. Nós podemos, sem complicar, dizer que existem magnetizadores que têm esse fluido em abundância e podem aplicar passes com muita propriedade, sempre, às vezes, pela própria vontade de aplicá-lo, sem nenhuma ligação propriamente dita com a religiosidade. Ele tem o fluido, aplica o passe, porque o passe ou o magnetismo humano é do fluido do próprio magnetizador, do próprio passista. E, a princípio, ele não precisaria de uma religiosidade para aplicar esse passe. Apesar de que nós sabemos que nenhuma tarefa no bem é realizada sem a contribuição direta ou anônima dos nossos irmãos da espiritualidade para garantir o êxito da tarefa de caridade que está sendo realizada. Então, o primeiro é o fluido do magnetizador. O segundo é pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediário sobre um encarnado. Ou seja, também os espíritos podem aplicar os fluidos espirituais sem necessidade do passista, como acontece nas irradiações e prece, quando os espíritos, atendendo à vontade daqueles que estão reunidos em prece, irradiando seus pensamentos, levam os fluidos até os nossos irmãos necessitados à distância, seja no lar, seja no hospital,
ou em outros lugares onde essas pessoas estejam, sem que necessariamente esteja lá um passista encarnado para fazer esta aplicação. E terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano espiritual. Aí, esse terceiro já é a junção dos dois primeiros. O magnetizador vai doar dos seus fluidos, que é o magnetismo humano, nesses fluidos vão ser adicionados, fortalecidos pela atuação dos nossos irmãos benfeitores espirituais, que vão entrar com os fluidos espirituais, e, através do médium, então, nesse momento, não vai estar sendo doado apenas o fluido do magnetizador, mas sim o fluido misto, tanto espiritual quanto do magnetizador, num único fluido, a beneficiar aquele que está recebendo o passe. Aí a gente está aqui com uma demonstração gráfica do que acontece, né? O passe anímico-magnético, que é o passe do irmão encarnado, ou magnetizador, ou o médio passista. O segundo, o passe mediúnico espiritual, onde aqui, olha, o fluido que está sendo aplicado no paciente é diretamente dos espíritos desencarnados, apesar da presença aqui do médium passista. E o terceiro, o passe misto, como vimos ali, onde o espírito desencarnado transmite para o perispírito do médium os seus fluidos espirituais, e ele, então, aplica esse fluido misto, né, resultante do seu fluido magnético com os fluidos espirituais recebidos no paciente, fortalecendo, assim, a capacidade de transmissão e o sucesso na melhoria do irmão que está recebendo o passe. E reforçamos aí que a atividade de transmissão de passe usual na casa espírita apresenta a característica do terceiro tipo, ou seja, do magnetismo misto. Então, esse aqui, o terceiro do nosso gráfico aqui, é o que mais acontece na casa espírita, porque o passista encarnado, sendo envolvido através das preces, tanto pessoal dele como aquelas que já constam na preparação do ambiente na casa espírita, vai constar sempre com a ajuda dos nossos irmãos da espiritualidade, que fortalecerão, ou seja, adicionarão os seus fluidos espirituais, melhorando assim as condições dos fluidos que serão doados os irmãos que estarão na condição de receptores do passe. Seguindo aí o passe na reunião mediúnica. Só para não deixar de falar, já que a gente até fez algum comentário no primeiro módulo, em determinadas circunstâncias, o passe deve ser aplicado nas reuniões mediúnicas. Deve-se, a propósito, evitar qualquer tipo de exagero, como estabelecer que todos os participantes da reunião recebam passe antes ou após a manifestação dos espíritos. Mas, como em toda regra, há exceção, nas manifestações mediúnicas penosas, como as de alguns suicidas e obsessores, em geral,
a aplicação do passe é necessária. Veja aqui que é bem diferente falar de passe na reunião mediúnica, ou seja, o médium recebendo o passe, mas é o médium psicofônico que, ou de outra manifestação mediúnica, que, tendo aí um contato com o irmão que lhe trouxe energias penosas, recebe do médium passista, presente à equipe mediúnica, presente à reunião, a aplicação do passe para a restauração de suas forças. O que difere, por exemplo, da pergunta que gerou uma explicação lá no nosso primeiro módulo, né? Do passista aplicando passe às pessoas que precisavam e depois pedindo ao outro passista para aplicar-lhe um passe para restabelecer as suas energias. Aí isso não é aplicável, ou seja, o passista ele já vai ser o aplicador de passe, e se ele está preparado para aplicar, significa que ele não está com dificuldades para depois ter que receber de volta. Continuando as nossas explicações, no passe à distância, também conhecida esta prática como irradiação, pois irradia-se pensamentos de auxílio, de renovação, de paz e bom ânimo a quem se pretende auxiliar, quando o paciente não pode se fazer presente por qualquer razão. Nestes casos, é sempre importante que este auxílio à distância conte com a presença e a participação de alguém próximo a quem se pretende auxiliar, pois um desconhecido do necessitado não teria quase nenhum vínculo com o paciente, já sendo alguém da relação deste, há uma legitimidade no pedido, na busca pela intercessão a quem deseja auxiliar. Nos casos em que o receptor esteja no lar, é importante instruir para que fique em ambiente tranquilo, de preferência em prece, evitando a televisão ou aparelhos ligados no local onde a pessoa vai estar. Ou seja, é sempre bom a casa espírita recomendar, quando existe o pedido para que a pessoa seja envolvida nas reuniões onde exista a irradiação e prece, fazendo com que o trabalho seja feito à distância, que aquela pessoa que vai receber o passe, ou seja, o enfermo ou o necessitado do passe, onde quer que ele esteja, ele tenha primeiro a assistência de uma pessoa de sua confiança, uma pessoa que entenda o que vai acontecer durante aquela irradiação e prece, né? Não precisa ser diretamente espírita, mas precisa estar instruído do que vai acontecer durante aquele período da irradiação. E o segundo, se ele estiver no lar, por exemplo, já que em outros lugares dificilmente isso acontece, que ele vá para um dos cômodos tranquilos da casa, onde ele não tenha acesso e não receba o barulho ou de aparelhos como televisão, rádio ou outro qualquer que possa criar dificuldades na paz e serenidade necessários à recepção desse passe à distância levado aos irmãos pelos amigos ou nossos irmãos benfeitores da espiritualidade. Outro fato importante que acontece na casa espírita quando aplica-se passes é também a adoção da complementação desse passe com a água fluidificada, né?
ou a água magnetizada, independente do nome que a casa espírita utiliza. Largamente utilizada no meio espírita, a água fluida é um complemento do passe. Pode ser fluidificada no centro, em nossa casa ou em qualquer lugar, mediante uma prece, solicitando à espiritualidade este recurso, pois a fluidificação é uma tarefa executada pelos espíritos. Chamo a atenção aqui, porque muitas vezes as pessoas acham que a magnetização da água é feita também pelo médium encarnado, né? E aí, muitas vezes, vamos ver lá as pessoas dando passe nas garrafas ou nos vasilhames de água para fluidificá-la. Não precisa, porque a fluidificação da água é feita com o fluido espiritual, ou seja, aquele que os espíritos doam diretamente sem a influência do médium passista. Embora muitos centros espíritas ofereçam um copinho de água ao público após o passe, a utilidade da água fluidificada se verifica em casos de maior necessidade, onde, por exemplo, o assistido é incapaz de se manter em equilíbrio espiritual pelo tempo necessário até a próxima sessão de passes. Não deve ser uma coisa feita de maneira mecânica. Não, tomou o passe, obrigatoriamente tem que tomar um copinho de água fluidificada. Como é uma maneira de complementar o tratamento, principalmente para aquelas pessoas que estão mais debilitadas, ou a água fluidificada é aquele remédio complementar que vai ser utilizado principalmente pela pessoa no intervalo entre uma sessão de passe e a outra, que normalmente é feita na semana seguinte. Se a pessoa já, com o tratamento do passe em cada reunião, já não tem tantas dificuldades entre uma reunião e outra, essa água fluidificada não precisa ser uma coisa obrigatória, apesar de que, pelo trabalho que é realizado na casa espírita, passa, então, a ser parte ou complemento do passe que é aplicado nas reuniões. Só queremos aí ressaltar que, se por um motivo qualquer, não sabemos, né, que pode acontecer, numa das reuniões onde aplica-se o passe, não for possível distribuir a água fluidificada, isso jamais vai invalidar o trabalho do passe que até então foi recebido. A equipe da Casa Espírita pode incentivar as pessoas a levarem uma garrafa com a água para ser fluidificada no decorrer da reunião, colocando na sala de passes ou em local reservado na sala de reuniões. Ou seja, cada casa vai ter um cantinho, uma mesinha, um local onde poderá ser reservado para colocar as garrafas que as pessoas levarem para ter a sua água fluidificada e utilizar no lar entre uma reunião e outra. Eu sei que nem todas as casas têm esse hábito, mas o tratamento, como ele é principalmente para aquelas pessoas utilizarem entre uma reunião de passe e outra, é necessário que elas tenham vasilhames que possam levar consigo para utilizar a água fluidificada como remédio complementar nos dias que se seguem após o recebimento do passe. O passe deve ser gratuito. Uma característica do passe espírita é a sua gratuidade. Deus quer que a luz chegue a todos.
não quer que o mais pobre fique dela privado. Jesus nos advertiu que não fizéssemos da mediunidade objeto de comércio, nem especulação, nem meio de vida. E lá em Mateus, no seu capítulo 10, versículo 8, lemos: restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. O médium deve manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Ser humilde, cultivando sempre a ideia de que é um intermediário. É preciso que o médium considere a necessidade de sua elevação urgente para que suas obras também se elevem. É necessário que ele faça conquistas simples e imediatas dentro de si mesmo, equilibrando, antes de tudo, o campo das emoções. É o que já havíamos comentado de maneira en passant lá nas reuniões anteriores, que o médium ele tem que ter uma boa preparação para chegar apto a fazer a doação de bons fluidos para os nossos irmãos que estarão lá no caso de receptores e necessitados. Ele tem que, no dia em que vai servir de passista na casa espírita, manter os seus pensamentos elevados, manter-se em serenidade, em equilíbrio emocional, porque qualquer desequilíbrio no campo das emoções, qualquer equilíbrio na sua harmonia espiritual, de uma certa maneira, vai diminuir a sua capacidade de ser um bom doador de energias aos nossos irmãos necessitados. É claro que a gente sempre lembra que nenhuma pessoa que vai tomar o passe vá lá para a casa espírita receosa de que se pegar um médium que teve algum problema durante o dia, ele vai receber um passe contaminado que o possa prejudicar. Claro que não, já que a espiritualidade, os nossos irmãos benfeitores do plano espiritual, vão trazer, através do reequilíbrio das energias que o passista vai estar doando, para que aquele que vai receber seja, de qualquer forma, sempre beneficiado. Mas, para o passista em si, é muito comprometedor, se é que a gente pode dizer assim, ele ir despreparado para um trabalho de caridade, como é o passe, obrigando, assim, a intervenção dos nossos irmãos benfeitores espirituais para minimizar os prejuízos trazidos por eles do seu descuido durante o dia ou durante o período em que ele tinha que estar preparado para a prática de caridade através da doação do passe. Então, isso também é muito, temos que ter muito cuidado, porque nós somos intermediários de energias e essas energias têm que estar, digamos assim, abençoadas por bons pensamentos, fortalecida por bons sentimentos e pela responsabilidade e disciplina daqueles que se tornam membros da equipe de passe na casa espírita. Então, é justo que cada um, antes de assumir esse compromisso, tenha um compromisso consigo mesmo de renovar-se naquilo que for necessário para que
seja uma pessoa sempre o mais equilibrado que as suas condições permitirem para ser um bom doador de fluidos para as pessoas que, necessitadas, vão esperançosas à casa espíritas de sair de lá melhores do que quando chegaram. Ainda continuando, a mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, um sistema nervoso esgotado, constituem barreiras que impedem a passagem das energias que auxiliam. O excesso de alimentação, o fumo, o álcool e outras substâncias tóxicas operam distúrbios nos centros nervosos, modificando certas funções psíquicas e anulando os melhores esforços na transmissão de elementos regeneradores e salutares. Ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acentuado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. A faculdade de curar pela imposição das mãos não deriva, evidentemente, de uma força excepcional de expansão, mas diversas causas concorrem para aumentá-la, entre as quais são a de colocar-se na primeira linha a pureza de sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. Então, reforçando aí essa necessidade do médium evitar tudo aquilo que o desequilibre e cultivar tudo aquilo que fortaleça o seu equilíbrio, a sua harmonia íntima, a sua vibração espiritual, que quanto mais equilibrada, mais facilmente estará em contato com os nossos irmãos da espiritualidade superior, que vai auxiliar na aplicação do passe e no benefício aos nossos irmãos necessitados. É importante ter muito em mente que qualquer função na casa espírita, em especial aquelas que vão atuar na cura, no tratamento, no auxílio dos nossos irmãos necessitados, precisa ser feito com seriedade, disciplina, desejo ardente de proporcionar alívio, uma fé bastante fervorosa e, acima de tudo, um compromisso da pessoa em fazer o melhor ao seu alcance para auxiliar, ajudar, fazer a caridade para o irmão que estará à sua frente na condição de beneficiário. Ainda aqui, podemos dizer de outros requisitos importantes para o médium passista. O primeiro, horário. A pontualidade é fundamental em qualquer atividade humana. Por quê? A gente esquece que, num trabalho como a reunião pública de evangelho com fluidoterapia, não é só os encarnados que estarão participando deste processo. A espiritualidade terá uma participação, uma importância fundamental no planejamento e execução de toda a atividade. Quando a gente pensa que nós é que estamos preparando as reuniões de aplicação da evangelioterapia, ou seja, a explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, e a
em seguida a aplicação do passe fluídico magnético, a gente pensa que nós é que estamos preparando, que tudo acontece graças ao nosso planejamento. Devemos ter sempre em conta que antes de pensarmos em todos os recursos necessários, a espiritualidade trabalha de maneira indefinida, de maneira bastante intensa, para que tudo corra da melhor maneira possível, para que as coisas aconteçam, para que as pessoas lá estejam, para que os beneficiados recebam o melhor atendimento possível. É como diz ali, os espíritos encarregados do trabalho não esperam indefinidamente, ou seja, a gente não pode dizer assim, o passe na casa espírita, todos poderão chegar a partir das 19 horas, mas não tem um horário certo para a aplicação do passe. Ou então, cada semana estaremos realizando esse trabalho num dia e horários diferentes. Não pode acontecer assim. Vamos sempre lembrar daquilo que Emmanuel disse a Chico. Disciplina, disciplina, disciplina sempre, né? Confiança. O passista que não confia no alto, que não tem a fé renovadora, que ainda possua uma fé vacilante, limita também a sua capacidade receptiva. Aquele que possui fé verdadeira deposita mais confiança em Deus do que em si mesmo. Pode saber que é simples instrumento da vontade divina e nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Ou seja, a espiritualidade estará sempre presente, beneficiando os irmãos que vão receber o passe, tanto quanto os irmãos que estarão na condição de médiuns passistas. Quando todos os envolvidos, o receptor e o doador, têm a fé em Deus, têm o conhecimento e a fé na espiritualidade, esse trabalho vai ser fortalecido, porque o doador estará sendo auxiliado de maneira fácil e contínua com a ajuda da espiritualidade. E aquele que vai receber com a sua fé também ardente, abrirá todos os canais perispirituais para receber de maneira bastante intensa os recursos fluídicos que estão sendo distribuídos ou doados para ele. Quando existe, por exemplo, em um dos dois irmãos, uma fé vacilante, uma dúvida, isso significa que ou o doador vai estar, de alguma maneira, interferindo de maneira bloqueadora nos fluidos que ele vai estar doando e vai exigir, assim, a intervenção maior da espiritualidade para que o trabalho aconteça, ou se a falta de fé é daquele que vai receber, ele não estará harmonizando os seus canais perispirituais para o bom recebimento dos fluidos que estão sendo doados. E aí pode ser que ele aproveite bem menos do que seria importante dos fluidos que está recebendo por bloquear com a sua fé vacilante, com a sua falta de certeza, com a sua dúvida ou seu pouco interesse naquilo que está sendo feito a benefício dele, enfraquecer a possibilidade de recepção dos fluidos que estão sendo doados. Harmonia interior, melhor dizendo. É imprescindível um processo excelente
filtragem dos fluidos salutares. Quanto mais elevado moralmente o médium, melhor qualidade de pureza terão seus fluidos espirituais. E a observação: a casa espírita, quando tiver possibilidade, pode formar grupos de passistas para atender os enfermos nos hospitais ou em casa quando estiverem acamados, sendo no mínimo 2 pessoas por equipe. Ou seja, o ideal é que sempre vá uma dupla, né, de trabalhadores para fazer esses atendimentos fora da casa espírita, né, ou a domicílio ou nos hospitais. Mas é um trabalho bastante importante, porque assim a casa espírita pode estender a doação para aqueles irmãos que não estão em condições de se deslocar até a casa espírita. Aqueles irmãos que estão acamados ou que as condições físicas já impeçam o deslocamento. Os nossos irmãos que estão nos hospitais ou em outros locais de recuperação da saúde física também muitas vezes vão apresentar as dificuldades do deslocamento até a casa espírita. Nossos irmãos, muitas vezes, depois de uma certa idade, já apresentam limitações de deslocamento, e dependendo da distância, das condições, dos horários, das pessoas que possam acompanhá-los até o local da casa espírita, tudo isso pode virar empecilhos que o dificultem o seu acesso ao trabalho do passe direto na casa espírita, e por isso mesmo o trabalho do passe domiciliar, ou seja, do grupo de passistas levando o passe aonde essa pessoa esteja, seria altamente benéfico. Claro que a casa espírita fará uma triagem para ver as reais necessidades de cada uma das pessoas para esse tipo de trabalho, já que vai exigir da equipe de passista atender em horários diferentes daquele que está que vai estar presente atuando como passista na reunião da casa espírita. Estamos, assim, terminando a nossa apresentação inicial, né? E coloco aí para vocês que eu acredito que deve ter passado aí na cabeça de todo mundo muitas perguntas, né? Estamos aí abertos para as perguntas e para outras considerações. Helena? Então, podem fazer perguntas. Quem é que está com dúvidas? Boa noite. Oi, Cidália, seja bem-vinda. Boa noite. Eu peguei, andando aqui, o estudo, eu queria pedir desculpas por essa semana, eu me atrasei porque eu estou com um problema de energia aqui, ela está indo e vindo, e na semana passada, pelo mesmo motivo. Então, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, dar o meu boa noite. E, assim, eu vou ver do começo para que eu possa, assim, porque eu peguei muito pouco o estudo agora, mas o que eu peguei, eu gostei muito, porque foram muito boas, o que a gente já faz, né, na realidade, na nossa casa, né? E é tão gratificante a gente ver que a gente está num caminho, assim, certo, que a gente está fazendo o trabalho com a água frutificada certinho, o trabalho que a gente fala sempre com os médiuns passistas, né? Dessa doação, desse estudo. Então, é muito gratificante ver esse estudo de hoje, do trabalho do passe que nós estamos fazendo nessas semanas. Quanto é gratificante a gente estudar a doutrina espírita e para que a gente possa sempre melhorar o nosso trabalho, né?
todo estudo é tão pertinente para que a gente possa sempre nos doar melhor, nós fazermos o que é correto, né, o que a doutrina espírita nos recomenda. Muitas vezes nós temos ainda muitas intromissões assim que vêm ao longo dos anos, né, dos grupos, e a gente vai procurando aos poucos tirar todas essas vamos dizer, viciações que nós temos, para que a gente possa dar o melhor, a natureza mais pura possível da obra de Kardec, para que a gente possa trabalhar conosco, né, para que a gente possa entender essa doutrina, além de ser tão consoladora, ser uma doutrina de melhoria além da alma, da melhoria do físico, né, do corpo físico. Então, é muito bacana, é muito interessante. Então, eu agradeço por estar participando desse estudo e que tenhamos mais estudo, né? Ricardo explanou muito bem, meus parabéns. Acho que as pessoas já estão até com menos dúvida, porque você explanou de uma forma tão simples e direta que deu para. Pelo menos o que eu peguei hoje, bem explicado. Muito obrigada a todos. Fico feliz por isso, Cidade. Mais alguém? Quem mais? Eu não tenho dúvida, não, mas eu tenho. Estão me ouvindo bem? Sim. Não tenho dúvida, não. Mas eu tenho talvez um pedido, não sei se poderia ser feito, né? A gente aprendeu muito bem nessas 3 semanas com você, Ricardo, questões teóricas, foram muito importantes. Mas eu queria fazer um pedido. Teria como exemplificar como. E no caso, eu nunca fiz nenhum curso de passe, nunca fiz, né, nas casas espíritas que eu frequento, eu não consegui as oportunidades que tiveram esses cursos. Então, uma apresentação até prática para a gente de como que seria realizado esse passe, até para a gente aprender como exemplificação, né? Se você pudesse fazer só uma leve apresentação, menos de 1 minutinho, talvez. Olha, uma sugestão, eu acredito que nas casas espíritas próximas aí já exista o trabalho do passe. E aí seria interessante, né, se a pessoa nunca presenciou o trabalho do passe dentro dos modelos apresentados no nosso curso, que as pessoas pudessem, até com a ajuda da Helena, ir a uma casa espírita, claro que com a autorização das pessoas que fazem parte da equipe da reunião lá daquela casa, para ficar como observadores do trabalho de passe. Caso não exista nenhuma casa próxima aí do Joana de Cusa, aí a gente pode até pensar em uma outra forma de apresentar esse trabalho do passe. Pode ser que a gente consiga, né, talvez fazer uma demonstração através de um vídeo gravado, e deve até já existir irmãos que gravaram vídeos demonstrando essa aplicação. Seria interessante, então, talvez selecionar um desses vídeos que apresenta o passe tal qual nós colocamos aqui de forma teórica, e passe, então, para os companheiros assistirem e tirarem as suas dúvidas. Pode ser assim, Helena? Com certeza, pode ser. A gente pode estar gravando um vídeo e depois passando para o pessoal. A gente está fazendo um vídeo, né, aplicando um passe, e depois postar para as pessoas que estão querendo no grupo, mandar especialmente para a pessoa. A colocação do Rafael é muito importante, porque a gente ainda encontra em algumas casas espíritas algumas fórmulas um pouco diferentes daquelas que estudamos aqui. E aí causa dúvida nas pessoas. As pessoas, poxa, no curso eu entendi que era de um jeito, e agora estou vendo as pessoas aplicar com algumas coisas diferentes. Então, é interessante, talvez, essa demonstração, porque o passe não tem nada de especial. Você imagine em pé à frente de uma pessoa que vai ser a receptora, você vai,
com as mãos espalmadas, com as palmas para baixo, né? Nessa posição, você vai colocar sobre a cabeça da pessoa que estará sentada numa cadeira para que possa dar conforto de altitude para que o passista em pé em frente dele possa doar as energias e vai fazer a imposição das mãos sobre a cabeça da pessoa e vibrar os seus pensamentos para doar esses fluidos. No outro exemplo dado, o passista poderá também impor as mãos com as palmas para baixo sobre a cabeça da pessoa que vai receber o passe e depois, de uma maneira bem lenta, ir deslocando a mão, passando pela testa para chegar ao centro de força cerebral, depois passar pela garganta para o laríngeo, passar sobre o tórax para beneficiar o centro de força cardíaco e assim por diante, até chegar na altura dos joelhos, né? Apenas com a posição das mãos, sem flexibilizar a sua forma erecta de passista e retornar à posição inicial. Não precisa se abaixar para dar o passe até a ponta dos pés. Isso é desnecessário. Os fluidos são jatos que você indo até o joelho já está beneficiando todos os membros inferiores. E a gente sabe que os centros de forças estão todos eles da cabeça até o tronco. Nos membros não tem centros de força. E sim, eles serão beneficiados pelos plexos nervosos que iniciam no tronco e se dispersam por todas as regiões desses membros. Então, essas são as dois momentos bem fáceis. Uma, que é a mais prática e é mais utilizada na casa espírita, que é o passe sobre a cabeça do necessitado, da pessoa que vai receber, aplicando, agora que a gente fez o curso, a gente sabe que estaremos aplicando e podemos mentalizar que estaremos aplicando sempre sobre o centro coronário da pessoa, e esse centro coronário dele vai redistribuir para todos os demais centros de força, beneficiando todo o organismo, e aqueles que acharem mais confiante fazer o passe longitudinal, iniciando um pouquinho mais de tempo sobre o coronário e depois descendo suavemente sobre o tronco até chegar nas regiões próximas do joelho, também pode aplicar, estará igualmente correto. Um estará aplicando sobre o centro coronário e distribuirá os fluidos, e o outro vai estar deslizando sobre todos os centros de força, também distribuindo os fluidos para todo o organismo. Ficou muito difícil de entender, Rafael? Não ficou difícil, não. Até porque, como tenho muitos anos dentro de casas espíritas, tenho visto muitas formas diferentes ser realizado de forma diferente, né? E muitas vezes. Mas eu queria uma análise mesmo, ao meu ver, né? Seria muito mais prático, realizando com uma coisa, de uma forma que eu nunca vi, que é explicando cada detalhe daquele momento que está sendo realizado. Porque eu acho que ali talvez eu sentiria mais confiança de que esteja fazendo da forma correta. Entendeu? Porque eu não estou me sentindo tão confiante, mas é uma coisa particular, de estar pronto para realizar, entendeu? O ato do passe. Talvez assim eu consiga me sentir mais confiante, entendendo cada detalhe. Entendeu? Só um passe explicando cada detalhe, isso que está acontecendo, e depois, quando estiver fazendo uma outra coisa, falar, agora está acontecendo esse detalhe, e assim. Eu acho que só faltou esse detalhezinho para eu me sentir confiante a ponto de realizar o passe e tal. Tá Mas certo. só isso. Mas foi muito bom, foi muito bom. Não tem nada a ver com as explicações que foram excelentes, tem mais a ver comigo mesmo.
A Cidália queria fazer algum comentário, fique à vontade. Não, é que eu ia comentar que já algum tempo atrás, não tem um tempo, foi antes da pandemia, nós estávamos estudando sobre o trabalho de passe, e aí a Eli levou um vídeo do Divaldo fazendo essa aplicação do passe. Assim, rapidamente, ele deu uma explicação lá, é longo, mas é rápido, só que, assim, eu não sei como procura na internet esse trabalho do Divaldo. Posso até perguntar a Eli, né? Depois eu posso até deixar aqui qual é que ela levou. Foi muito simples, é como o Rafael falou, ele impondo a mão e ele falando e explicando. Foi rápido, mas foi bem explicativo, dá para ver bem. E eu não sei, lá há algum tempo atrás, nós estudávamos. Tem um projeto, o projeto Manuel Filomeno de Miranda. Nesse projeto, ele tem vários livros, tem da reunião mediúnica, tem da desobsessão, e tem esse projeto, né? E tem um deles, eu acho que tem sobre o passe também. Não sei se é interessante, né? Sobre isso, não sei se o Ricardo concorda. Sim, aí esse desdobramento a Helena vai selecionar o que ela acha melhor para dar continuidade, porque ela vai estar com a equipe lá do Joana de Cusa, recebendo essas pessoas que fizeram o curso de passe e implementando o trabalho na prática lá na instituição. Tá? Então, para as pessoas que não são do Joana de Cusa, aí talvez a Helena tenha lá, talvez, com algumas instruções para serem dadas. Sebastião parece que quer falar alguma coisa, né? Diga, Sebastião. Está com o microfone fechado, Sebastião. Ainda está fechado. Tem dificuldade às vezes. Sebastião, você quer falar? Seu microfone está fechado, sua mãozinha está levantada. Bom, enquanto o seu Sebastião não consegue abrir, a gente ouve, então, o José Carlos, enquanto ele vai tentar abrir José Carlos. o microfone. Isso. Vamos passar para o José Carlos, depois o Sebastião fala, quando ele abrir o microfone. Vocês me desculpem, né? Tanto o senhor, apresentador, que explana muito bem o curso de passe, como os meus companheiros que estão presentes, né? Participando do curso, né? Eu não entrei no horário certo, porque eu estou aqui desde 7 horas esperando, mas eu pensei que esse curso só ia ser a semana que vem, entendeu? De 15 em 15 dias, mas agora é toda semana, né? Toda segunda-feira? Agora não, agora já terminamos essa última semana, dessa parte teórica, né? Depois, se houver alguma parte prática, a Helena vai estar instruindo vocês. Então, vocês me desculpam, não foi por não querer, não. Foi porque eu me confundo mesmo com certo horário, que é o culto do lar, para eu ficar firme no culto do lar, eu sempre me esqueci, eu esqueci o horário. Quando ligar, já tinha passado. Ele sabe disso, dessa minha dificuldade. Agora, com esse curso, a mesma coisa. Se eu fixar o horário certo, mesmo eles falando tudo, passa a mente parece dar um branco, aí já viu, né? Mas agora já está no final, né? Mas eu também já fiz curso de passe, né? O que o senhor está falando, mais ou menos eu tenho aqui tudo guardado, mas o senhor está repassando, né? A gente sempre está na lembrança daquilo que já estudou e tudo, né? Então, tudo bem, entendeu? Obrigado, da minha parte, e desculpe os companheiros. Seu Sebastião, você não vai perder nada, porque a Helena gravou o nosso encontro de hoje e depois ela pode lhe explicar como acessar a gravação
e ouvir a parte que o senhor perdeu. Ela já passou bem no Google, parece, né? Isso. Tudo que a gente está falando aqui está sendo gravado. Ela passou ontem para mim, eu já repassei a reunião passada, né? Já participei, agora vou ver amanhã, talvez vou passar essa reunião de hoje, que eu perdi, né? Entendeu? Obrigado. Só isso que eu queria falar. Agora o José Carlos. É a dona Vera, gente, é a dona Vera. É a dona Vera. Tá. É a dona Vera que está nome. no lugar. Pode ser. Seja bem-vinda, Vera. Boa noite. Boa noite, dona Vera. Eu queria saber se o senhor vai poder passar para nós uma apostila. Olha, eu posso passar o material desses 3 encontros e, se for necessário, passar assim, onde encontrar nas obras espíritas todo esse material, para que a pessoa possa estudar também direto nas obras. Eu não sei se o Joana de Cusa pensou em fazer uma apostila. Fica aí a critério da Helena informar alguma coisa. Inclusive, semana passada eu avisei que depois do curso nós iríamos estar produzindo uma apostila, um material que o Ricardo nos fornecesse para estar distribuindo para as pessoas que quiserem, que estão no grupo, ou entrar em contato comigo. Estaremos montando a apostila e dando para vocês. Não se preocupe. Além dos vídeos gravados, teremos a apostila. Tá vendo? Muito obrigada. Já está respondido aí, Vera, viu? Tá bom. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo curso. Nós mais alguma pergunta? A participação de vocês. Tem mais alguém para perguntar? Não estou vendo. Enquanto não vejo ninguém, Ricardo... A Rita de Cássia. Boa noite. Fala, Rita. Boa noite. Ricardo. Você falou sobre todos os tipos de passe que a gente conhece, mas tem um que eu gostaria que você falasse em específico, que é o que a gente costuma chamar de passe coletivo, né? Na casa espírita. Realmente, principalmente aí no período depois de pandemia, algumas casas passaram a aplicar o passe coletivo. Ou seja, não é muito diferente do passe individual, o princípio é o mesmo, sendo que no passe coletivo existem 2 formas. A primeira, os médiuns se posicionam à frente do salão de reuniões, impõem as mãos sobre a plateia e, por alguns instantes, até com um acompanhamento de um dirigente que vai estar dando informações a essa plateia em relação a como se comportar, como se preparar para esse passo coletivo, esses médios à frente da plateia vão fazer, então, o passe de uma vez só, né? E esse passe ele é importante porque muitas casas não têm um local individual para aplicação de passes, a chamada sala de passes, né? Então, o passe é feito no próprio salão e esse passe coletivo, ele é benéfico por 2 motivos. Não precisa de uma sala individual e, muitas vezes, ele também faz com que seja possível aplicar o passe num grupo maior de pessoas sem comprometer o horário da reunião. Gostei muito da sua contribuição, Rita. E para ampliar, existe uma segunda modalidade do passe coletivo, que é aquele em que os médios se posicionam à frente das pessoas em cada fileira e aplicam o passe direto das pessoas que estão em cada fileira. Então, vai na primeira fileira dos participantes, aplica o passe, aí passa para a fileira de trás, aplica o passe, então vai aplicando pelas fileiras, fazendo assim quase que um passe individual, mas talvez em 2 ou mais pessoas ao mesmo tempo.
Sei. Tá ok. Muito obrigada. Não, eu que agradeço essa boa lembrança, porque é um dos recursos que a Casa Espírita pode utilizar nesse período em que muitas vezes o tempo ou o espaço na Casa Espírita não permite o passe no modelo que a gente colocou aqui no decorrer do curso. Obrigado mesmo, Rita, pela sua colaboração. Eu que agradeço e agradeço a Maria Helena. Muito bom o curso de passe, tá bom? Boa Maria noite a Helena, todos. agradece o Jonas de Cusa, porque aqui é um trabalho de Que equipe. seja. Trabalho de equipe, isso mesmo. Boa Obrigado, noite Rita. a todos. Eu ia fazer a mesma pergunta, você leu meu pensamento. Eu acabei de fazer para o Ricardo a pergunta do passe Estamos coletivo. em sintonia. Estamos em sintonia. Eu ia perguntar sobre o passe coletivo, que eu já até tinha pedido ele para falar com a gente, né, Ricardo? Tinha pedido para ele falar. E duas perguntas que eu recebi, que me fizeram a pergunta, sobre o passista mediunizado. Se o passista pode aplicar passe mediunizado, se ele pode orientar o paciente, ou a pessoa que foi receber o passe. Olha, vamos colocar assim as coisas pelas questões sempre da lógica, que é o princípio da doutrina espírita. O local de passe, ele tanto na sala de passe como até no salão de reuniões, vai ser sempre um momento em que as pessoas vão estar silenciosas, recebendo os passes dentro das suas necessidades, e os passistas vão estar lá, talvez aplicando um ou mais passes, dependendo do número de pessoas que estejam participando. E, normalmente, esses passistas não é um só em cada ambiente. Ou vai ter mais de um passista numa sala de passe, aplicando passes ao mesmo tempo, ou vai ter vários passistas aplicando passe no salão de reuniões do passe coletivo que acabamos de conversar. Aí vamos lá. O passe mediunizado não é restrito, mas a pessoa, o médium, precisaria ter um controle tão grande sobre a manifestação do irmão espiritual que não apresentasse diferenças no seu comportamento em relação aos outros que não estão mediunizados, né? Imagine num grupo de passistas, de repente algum altera a respiração, começa a fazer uns gestos diferentes, e aí chama a atenção para a curiosidade, que é tudo que não é bom num momento do passe. As pessoas ficarem mais curiosas com o método que aquela pessoa está fazendo, a respiração alterada ou qualquer coisa, do que praticamente a concentração no passe que está sendo recebido. Por isso, normalmente, a gente aconselha que o passe não seja de uma pessoa mediunizada. Ela pode vibrar no seu amigo espiritual, ele vai estar ali do lado, como em todos os passistas recebem essa assistência, mas não precisa haver a manifestação do espírito para o momento do passe, já que a gente aprendeu aqui que mesmo no passe misto da casa espírita, onde há a intercessão dos nossos benfeitores espirituais, eles fazem isso de maneira direta, sem precisar se apresentar fisicamente através do médium. Uma outra coisa também que desaconselha o médium passista passar a informação, ele ou o dirigente que ele dá passe mediunizado, é que as pessoas começam a achar que o passe dele é melhor do que o dos outros, né? Quando existe essa ideia de que pode dar passe mediunizado,
Aí as pessoas começam a perguntar, quem é que dá o passe mediunizado? Ah, é o fulano, então só quero tomar passes com ele. E aí começa aquela questão de haver prejuízo na harmonia da aplicação do passe, que aí, quando chegar a vez da pessoa tomar o passe, se ela olhar que o passista não é o que está mediunizado, que esteja vago para aplicar o passe, ele não vai querer sentar para tomar o passe. E isso se torna um prejuízo também na harmonia do trabalho espírita. Logo, o ideal é que a equipe de passistas estejam todos em igualdade de condições, ou seja, não exista diferença entre mediunizados e não mediunizados, para que todos sejam instrumentos iguais, tanto para o trabalho quanto para os assistentes que estarão lá na condição de necessitados de receber o passe, tirando essas ideias de preferência que sempre surge na casa espírita, quando alguém da casa espírita veicula que um dos integrantes da equipe de passe dá passe mediunizado. Mas a pergunta é muito boa. O Sebastião levantou a mão, foi Sebastião. Obrigado. A minha, eu não sei se vai ser bom, não, mas é uma ideia. Não sei se o senhor já falou sobre isso, que eu não estava no começo da reunião, né? Mas eu queria saber assim, a casa espírita, apesar da pandemia, sempre, em algumas casas, sempre teve alguém, né? E se tinha alguém lá, existia passe e tudo mais, né? Mas eu queria saber o seguinte, se pode ser assim, se a pessoa pode dar passe, comparação, eu estou na casa espírita, junto com os companheiros 2 ou 3, o que tiver lá na casa espírita, a gente pode dar um passe a uma pessoa que está lá no hospitalizada. Sim, falamos aqui no início da reunião, sim, seu Sebastião, mas não tem problema de repetir, não. Duas formas podem ser utilizadas para dar o passe para a pessoa que está acamada no lar ou no hospital. A primeira é através do passe à distância, que a gente chama de irradiação. O grupo de passistas se reúne, faz uma irradiação e prece, mentaliza a pessoa que está lá no hospital ou em casa, e ela vai receber esse passe diretamente da espiritualidade. E aí nós falamos da necessidade de ela estar num ambiente tranquilo, não tendo televisão, nem rádio, nem nenhuma outra interferência. Esse seria o primeiro modelo. O segundo seria, se a casa espírita puder disponibilizar, dos passistas em outro dia, que não seja o dia da reunião, onde acontece o passe, poder fazer esse passe domiciliar, ou seja, uma dupla de passistas se desloca até a casa da pessoa ou até o hospital e faz a aplicação da passe quando a pessoa está acamada e não pode se deslocar até a casa espírita. Foi isso, seu Sebastião. Tá bom, obrigado. Respondendo, Sebastião. Obrigado, tá tudo certo. É isso aí, tá bom. O Ricardo, ainda tem um tempinho, eu vou fazer só uma pergunta, porque a gente sabe, você falou, mas é bom a gente dar uma reafirmada, que não se pode tocar as pessoas quando está administrando o passe. Por que a gente não pode fazer isso? Olha, primeiro porque não é preciso, né? Isso é a questão mais importante, não precisa. À medida que você impõe as mãos, jorra das mãos e das pontas dos dedos os fluidos que vão chegar até a pessoa, bastando manter centímetros de distância. Então, não é o toque que vai fazer com que o fluido penetre no perispírito da pessoa, porque não é nem no corpo. O fluido vai através dos centros de força no perispírito e depois do perispírito, por isso que o curso é bom, né? Depois do perispírito, através dos centros nervosos, né?
vai chegar até o organismo físico, célula a célula, aonde mais é necessário. O segundo é porque o toque no corpo físico pode causar constrangimentos. A gente não sabe, uma pessoa que vai para uma reunião pública, vai desde uma pessoa querida, que já está há muito tempo na casa espírita, que já conhece todo mundo e que não vai se importar se receber um toque no corpo durante o passe, mas também pode ir uma pessoa de primeira vez, que não conhece as pessoas, que não vai se sentir à vontade com alguém estranho tocando-lhe o corpo no momento de passe. Mas o mais importante não é o constrangimento, apesar de ele ser muito comum num caso desse. O mais importante é ou não precisar mesmo. Os jatos fluídicos não precisa que encoste a mão em qualquer parte do corpo do recebedor, já que é um fulcro de energias que, como mostramos lá no gráfico, né? Não sei se vocês repararam, ele jorra direcionado para a parte do corpo onde as mãos estão impostas, né? Bom, então nós vamos partir para o final do nosso encontro hoje. Lembrando que quem, por favor, escreveu o nome no chat, para a gente saber quem veio, agradecendo a todos que vieram ao curso. Logo após o término dessa aula, eu vou estar postando uma avaliação para ver se vocês, porque na aula passada, o Ricardo se ofereceu, se vocês achassem necessário ter mais um encontro para responder perguntas. Eu penso que até foi bem esclarecedor, não está havendo necessidade, mas eu, assim mesmo, eu coloquei lá na nossa avaliação essa pergunta para vocês responderem, se caso a grande maioria achar necessário, a gente estará marcando uma próxima encontro com o Ricardo para estar fazendo esse encontro de perguntas e respostas. A Rebeca quer falar alguma coisa, Rebeca? Não? Então, nós vamos agradecer mais uma vez. Depois eu vou colocar os vídeos lá no grupo. Vou colocar, depois fazer a apostila, vai demorar um pouquinho mais, não tanto, mas eu vou colocar essa apostila. O grupo vai ficar fechado, depois vocês podem estar saindo do grupo, sentindo necessário, porque após eu cumprir com as minhas obrigações, postarem os vídeos, essa apostila, o grupo será encerrado. Até o próximo encontro com o novo estudo, a nova aula que nós estamos querendo estar realizando. Então, sem mais conversa, Ricardo vai fazer a nossa prece final. Um beijo para todos, que todos fiquem em paz. E antes da prece, eu só queria agradecer à equipe do Joana de Cusa pelo convite para fazermos esse curso básico de passes. A alegria de saber que as pessoas que estão participando já fazem o trabalho de passe ou estão prontas com o desejo de ajudar nesse trabalho tão importante da Casa Espírita. Eu espero que todos que estão participando aqui se tornem passistas, se ainda já não são, tá? Porque esse é o objetivo. Então, as pessoas estarem colaborando no trabalho da caridade, e um dos trabalhos de caridade é o passe na Casa Espírita. Vamos, então, vibrar os nossos pensamentos em prece, fechando os nossos olhos, vibrando os nossos pensamentos em Jesus. Amado Mestre Jesus, nesse instante que estamos encerrando este curso básico para passistas, queremos agradecer as tuas bênçãos recebidas durante esses 3 momentos em que realizamos os módulos deste curso, agradecer pelos próprios exemplos da tua passagem pela Terra, quando nos ensinaste a importância da imposição das mãos para curar os enfermos
de toda a sorte, desde as doenças físicas até as doenças espirituais, e com este aprendizado tão importante, demonstrados pela tua força, pelo teu amor, possamos dar continuidade na Casa Espírita a este trabalho de caridade, a benefício de tantos que precisam e que adentram a porta da Casa Espírita, esperançosos do alívio e da consolação que este trabalho oferece. Que as tuas vibrações de amor fiquem com toda a equipe do Joana de Cusa, com todos aqueles que passarão a integrar a equipe de passista dessa instituição, de todos os nossos irmãos das outras instituições que aqui estão participando, para que também, se ainda não são passistas nas suas instituições, possam se oferecer para este trabalho de caridade tão importante oferecido pela Casa Espírita, e que jamais nos falte a fé de que, assim como Jesus curava, nós também, como seus discípulos fervorosos, seremos capazes de dar continuidade a este trabalho de cura onde quer que estejamos. Que as tuas vibrações de amor se espalhem sobre todos os trabalhadores das instituições que estão aqui representadas e se espalhe sobre o nosso Brasil e sobre toda a humanidade para trazer o bom senso, para trazer o fortalecimento da confiança, da consolação e, principalmente, da paz construtiva entre todos nós que habitamos o orbe terrestre e temos que conviver com os nossos irmãos em humanidade. Assim, Jesus, com as tuas bênçãos e com o auxílio e a inspiração dos nossos irmãos da espiritualidade maior, da qual também estamos imensamente agradecidos, devolvemos a palavra a Helena, dirigente desse nosso encontro, para que em teu nome e em nome de Deus possa considerar o mesmo por encerrado.